Olá pessoal, eu sou a professora Caroline e hoje a gente vai estudar dentro do direito administrativo os agentes públicos. Gente, quem que são os agentes públicos? Os agentes públicos são todas as pessoas que trabalham, que prestam serviço para a administração de qualquer forma. A intenção aqui do direito administrativo foi abranger cada vez mais esse leque. Foi colocar todo mundo que presta qualquer espécie de serviço dentro do conceito de agente público, para que essas pessoas pudessem ter a prerrogativa de um agente público, mas também pudessem ser punidos caso agissem contra a administração pública. Então, quem que é o agente público? Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. São todos aqueles que exercem função pública, todos. Seja de forma temporária ou permanente, não importa se foi só hoje, só esse mês, só essa semana, temporário ou permanente, exercer uma função pública é um agente público. Seja com ou sem remuneração. Não importa se é o mesário que trabalha na eleição, que ele só vai trabalhar naquele dia, não vai receber nada por isso. A partir do momento que ele presta um serviço público, em prol do serviço público, ele será um agente público. Assim, ele tem todos os direitos que um agente público pode ter e, como eu disse também, ele vai sofrer as sanções se ele praticar qualquer coisa errada dentro desse exercício, dessa função pública aí. Gente, a gente tem uma classificaçãozinha aqui. Esses agentes públicos, eles podem ser divididos em várias classes. A primeira delas são os famosos agentes políticos. Quem que são os agentes políticos, gente? São as pessoas que representam a vontade do Estado. Eles vão estar no comando dos poderes. Em geral, são aquelas pessoas eleitas. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos aqui. Chefes do Poder Executivo. Quem são os chefes do Poder Executivo? O presidente da República, o governador do seu estado, o prefeito do seu município. Eles todos são eleitos, são agentes políticos. Eles não prestam serviço, eles não prestam um concurso público para estarem ali. É o próprio povo que os elege e os coloca naquela posição. Os vices, é claro, que os acompanham. Os auxiliares imediatos, quem são? O ministro do Estado, secretários estaduais e municipais. Então, é o ministro da Fazenda, o ministro do Meio Ambiente, o secretário de Saúde, essas pessoas que diretamente exercem essa função política em auxiliar o Poder Executivo também são agentes políticos, tá? Quem mais? Os membros do Poder Legislativo, os deputados, senadores, ministros e conselheiros do Tribunal de Contas, que vão fazer parte aí do Poder Legislativo também. Então, essas pessoas, gente, elas são eleitas, elas não prestam concurso público e elas exercem uma função pública como agentes políticos, tá? É facinho associar político com prefeito, com governador, com o deputado, com o vereador, é bem fácil de associar. Então, lembre que os agentes políticos são, em geral, salvo algumas exceções, aquelas pessoas que o povo elege, tá bom? E não aquelas pessoas que prestam concurso público para estar ali. Outra categoria, que é a categoria mais abrangente delas, que são os servidores públicos. Quem são os servidores públicos? São as pessoas que servem as pessoas jurídicas de direito público. Se você der uma olhadinha, uma estudadinha em pessoas jurídicas de direito público e privado, administração direta e indireta, você vai lembrar que a gente tem pessoas jurídicas que prestam serviço público que são de direito público, que são as autarquias e as fundações de direito público, e temos pessoas jurídicas que, embora prestem serviço público, elas são privadas, que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Só é servidor público aquela pessoa que presta serviço para pessoa jurídica de direito público. Lembre-se que você tem que associar servidor público, pessoa jurídica de direito público, tá legal? Não é só porque a empresa presta um serviço público, por exemplo, ela é um hospital. Olha, o hospital presta um serviço público, que é a saúde, mas é um hospital privado. Ou é aí uma empresa pública. Ela não é de direito público, tá, gente? Então, a pessoa que trabalha ali, ela não é um servidor público. Só é servidor público quem trabalha em pessoa jurídica de direito público, que são as autarquias e as fundações de direito público. Se você não lembra, dá uma lidinha aí na administração direta e indireta, dá uma olhadinha na aula de administração indireta que você vai se recordar. É pago pelos cofres públicos, é claro, né? Se você é servidor público, quem te paga são os cofres públicos, ou seja, a gente, né? O povo que paga os servidores públicos. Gente, um servidor público, ele pode se encontrar em dois regimes. O primeiro deles é a CLT,
que é a CLT, gente? É a consolidação das leis do trabalho. É aquele regime que você, funcionário privado, trabalha. Você não tem a sua carteira de trabalho. Se você tiver um problema no seu trabalho, um problema com o seu chefe ou com outros colegas, isso vai ser regido pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho, tá bom? Você, empregado privado, é um empregado, tá bom? Regido pela CLT. Pode ser que o servidor público trabalhe pela CLT, ou seja, ele vai ser um empregado público, não tem problema nenhum. A gente tem um empregado particular que trabalha na empresa particular e a gente tem um empregado público que trabalha na empresa de direito público ou na pessoa jurídica de direito público, tá? Então, pode sim o servidor público ser regido pela CLT, tá legal? Ou pode o servidor público ser estatutário. O que é estatutário? Estatutário é o estatuto, tá? Então, às vezes, você não é regido pela CLT, mas você tem um estatuto da sua classe. O Estatuto dos Servidores Públicos de São Paulo, o Estatuto dos Escreventes, o Estatuto dos Magistrados, o Estatuto do Ministério Público. Nesse caso, você é estatutário. Você não tem as suas relações regidas pela CLT, mas sim pelo estatuto da sua classe, tá bom? Então, o servidor público pode ser tanto seletista, que é o empregado público, quanto estatutário, que são aquelas pessoas regidas pelo estatuto. A gente tem aqui também o servidor de entes governamentais de direito privado. A gente acabou de ver os servidores públicos, que servem entidades de direito público, e a gente tem os servidores que servem as entidades de direito privado. Ele vai trabalhar em pessoa jurídica de direito privado, que são as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas de direito privado. Essa pessoa, gente, ele é um empregado, tá bom? Ele é um empregado, ele não é um servidor. Ele é um empregado com regime seletista. Ele não é empregado público. O empregado público, eu sei que parece óbvio, mas eu vou repetir para vocês fixarem. O empregado público, ele trabalha para a empresa jurídica, para pessoa jurídica de direito público. O empregado ponto trabalha para pessoa jurídica de direito particular. Tá legal? Então, o servidor que serve uma pessoa jurídica de direito privado, ele é sim um empregado, mas ele não é um empregado público. E ele vai ser regido aí pela consolidação da lei do trabalho, que é a mesma CLT que vai reger aí as empresas privadas, tá bom? Pontos comuns com os funcionários públicos. O que essas pessoas que trabalham, que servem em empresas de direito privado têm em comum com o funcionário público? Primeiro ponto comum, concurso. Ninguém entra na administração pública a não ser que haja um concurso. Nós vamos ver algumas exceções ainda, mas a princípio a regra para que se ingresse no funcionalismo público, para que se ingresse na administração pública, é o concurso público. Eles também não acumulam. Nós vamos ver daqui a pouquinho nessa mesma aula que os servidores, eles não acumulam cargos. Você não pode ser servidor de uma pessoa jurídica e também de outra. Não existem dois cargos, porque os cofres públicos, eles não podem te pagar duas vezes por duas funções. É claro que se você quiser ter a sua atividade privada, o problema é seu. Mas dois cargos públicos, eles são incompatíveis, eles são não acumuláveis. Nós vamos ver mais para frente algumas exceções também, mas aqui se aplica também ao servidor da pessoa jurídica de direito privado. Estão sujeitos ao teto remuneratório da Constituição Federal. A Constituição Federal, gente, nós vamos ver, ela vai dizer o seguinte, que os servidores públicos, os agentes públicos, eles têm um limite de remuneração, tá? Eles não podem ultrapassar certos tetos. E o servidor da empresa de direito privado também não pode ultrapassar esse teto, tá bom? E a diferença fica onde é que eles não têm estabilidade. O servidor da pessoa jurídica de direito privado, ele não vai ter estabilidade, diferente da pessoa jurídica de direito público, que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Então, só recapitulando. Primeiro, nós temos os agentes políticos. Os agentes políticos são aqueles que são eleitos. Segundo, nós temos o servidor público de pessoa jurídica de direito público. Essas pessoas, elas têm estabilidade, elas entram por concurso, elas não acumulam cargo. A gente vai ter também o servidor, que é o empregado, que são pessoas jurídicas de direito particular, que tem esses pontos comuns. Eles também entram por concurso, também não acumulam cargos, mas eles não têm a estabilidade que tem um servidor da pessoa jurídica de direito público. Tá legal? Terceiro, particulares em colaboração. Quem são os particulares em colaboração? Gente, somos nós. São aqueles que auxiliam a administração em algum ponto da vida. Eles trabalham de mesário,
ou vão prestar qualquer serviço público auxiliando aí um agente de saúde ou de qualquer forma, só que ele não é servidor público, ele não é empregado público, ele não é empregado de pessoa jurídica de direito privado. Ele só está naquele momento, naquela tarde, naquele dia, naquela semana, exercendo um serviço em prol da administração, um serviço em prol do povo. E naquele momento ele é um particular em colaboração. Colaboração com quem, gente? Com o poder público, tá? Então, a gente tem aqui um funcionário público naquele momento. Ele pode ser requisitado. Requisitado é quando a gente recebe uma ordem, né? Você vai trabalhar na eleição. Você não tem alternativa. Você fala, poxa, mas meu domingo, meu churrasco, não interessa. Você tem que ir. Você foi convocado. Você foi requisitado. E podem ser os voluntários também. É muito comum os amigos da escola. A gente vê aí, são pessoas que têm alguma habilidade musical, alguma habilidade artística ou em línguas. E elas voluntariamente vão às escolas aos fins de semana e elas prestam serviço para essas crianças. Nós temos aí mediadores e uma classe muito grande de pessoas, dentistas, muitas pessoas que prestam esse serviço por voluntariedade, porque elas querem auxiliar. No momento que elas estão prestando esse serviço público, elas são, sim, funcionários públicos na condição de particular em colaboração. Tá bom, gente? Quem que pode acessar o serviço público? Eu acordei hoje e pensei, eu quero ser uma funcionária pública. O que eu tenho que fazer? Tenho que conhecer alguém? Tenho que viajar para determinado lugar? Não. A Constituição Federal prevê que para uma pessoa acessar um cargo público, ela deve prestar concurso. O concurso, gente, nada mais é que um jeito de popularizar o acesso ao cargo público. Todas as pessoas, todo mundo que quiser ser um funcionário público, desde que ele passe no concurso, que ele preencha os requisitos do concurso, ele pode ser. Isso evita, gente, que a administração escolha as pessoas que vão trabalhar para ela. Então, a gente tem como regra geral o concurso público. Quem que pode prestar esse concurso, gente? Tanto os brasileiros quanto os estrangeiros. Cuidado na sua prova, esse é um erro comum, muito comum dos alunos. Hora que vêm lá, pensam que o concurso público pode ser prestado só pelo brasileiro, porque é para exercer um papel na administração pública, mas não. Qualquer pessoa, seja brasileiro ou estrangeiro, pode sim prestar concurso público. A única exceção que a gente vai ter não é o assunto dessa aula, mas são certos cargos que a Constituição não permite que estrangeiros exerçam esses cargos, que são, por exemplo, o presidente da República, um presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso é outro assunto. Existem alguns cargos que a Constituição elenca que somente brasileiros podem fazer parte. Mas a regra geral é que brasileiros e estrangeiros prestem aí o serviço público. Quais são as exceções desse concurso público? A primeira delas é a mais óbvia. São os mandatos eletivos. O prefeito não presta concurso público. O governador não presta concurso público. O seu presidente da República não presta concurso público. Eles são eleitos pelo povo. Essa é a forma mais óbvia de se entrar na administração pública sem o concurso. A segunda forma são os cargos em comissão. A Constituição, ela separa, gente, duas espécies de cargos que podem ser baseados na confiança. Ela permite que pessoas nomeiem outras pessoas para serem assessoradas. Você pode, sim, nomear uma pessoa de confiança para te assessorar. A Constituição vai prever 2 casos. É claro que a gente sempre tem que respeitar aí a proibição do nepotismo, né? Lembrem-se que se a pessoa é seu cônjuge, se a pessoa é seu companheiro, se ela é seu parente, você não pode nomear ela num cargo de confiança, porque isso é nepotismo. Mas tirando os casos de nepotismo, a gente tem aqui dois pontos importantes, 2 cargos. O primeiro dos cargos é o cargo em comissão. O que é o cargo em comissão, gente? São cargos de livre nomeação e exoneração. Eu posso ter um assessor que eu nomeio quando eu quiser, mas eu também exonero ele quando eu quiser. Se eu acordar de mau humor, olhar pra cara dele e pensar, olha, não fui com a sua cara hoje, você tá mal vestido, não te curti hoje, eu posso exonerar ele, não tem problema nenhum. O cargo é livre, de livre nomeação e exoneração. Cabe só ao nomeante estabelecer uma relação de confiança com o nomeado. Se essa relação de confiança se esvai por algum motivo, ele pode ser exonerado. Então, o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. São cargos sempre, gente, sempre de direção ou chefia, né? Ou assessoramento, que são os famosos assessores, né?
Pode ser ocupado por qualquer pessoa, reservado o número mínimo de cargos que devemos ser preenchidos por funcionários já efetivados. Então, desde que você não atinja essas hipóteses de nepotismo, você pode escolher qualquer pessoa para exercer uma função de confiança para você. Só que aí a lei determina que o número mínimo dessas funções de confiança seja reservado para funcionários públicos, tá bom? Então, por exemplo, você é um juiz e você quer nomear um assessor. Você pode nomear quem você quiser de assessor, de acordo com a legislação do seu estado, né? Com a organização do seu Tribunal de Justiça. Mas você pode livremente nomear qualquer pessoa como seu assessor, mas você tem que, necessariamente, vamos supor, de 4 assessores que você pode ter, necessariamente 2 devem ser já funcionários públicos. Depende da organização de cada estado aí. Mas você deve reservar um número mínimo de pessoas que são já funcionários públicos e redesigná-los para a função de confiança. Então, você tem, por exemplo, uma pessoa que é escrevente no cartório, você pega esse escrevente e redesigna ela para o seu gabinete, para ela ser sua assessora, ser assessora da juíza, tá bom? Então, você pode, sim, cargos em comissão, livre exoneração, livre nomeação, você pode escolher quem você quiser, desde que você reserve esse número mínimo de pessoas que já são funcionário público. A mesma coisa acontece com a função de confiança. A função de confiança ela é idêntica. Ela também é livre, ela também é baseada na confiança, ela também são cargos de direção, chefia, assessoramento. Ela é igualzinho o cargo em comissão. Só que a diferença aqui é que só pode ser dada para quem já é funcionário público, tá? Então, ali no cargo em comissão, a gente tem que reservar um espacinho para quem já é funcionário público. Na função de confiança, é só quem já é funcionário público. Então, você tira o funcionário público da função dele e o redesigna para outro lugar para que ele exerça aí uma função de confiança perante o nomeante, tá legal? Então, esses também são exceções ao concurso público. Então, a gente tem aí os mandatos eletivos, né? São as primeiras exceções. E a gente tem os cargos em comissão e as funções de confiança, que são cargos de livre nomeação e exoneração, independente do concurso público. A gente tem também os contratos temporários. São aquelas pessoas que temporariamente prestam algum serviço, que vão reformar a fachada do prédio da prefeitura, que vão prestar um serviço de limpeza só naquele momento porque teve um vendaval. São contratos temporários, com prazo determinado, né? O que diz a Constituição sobre isso? Ó, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado. Quando, gente? Quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público. A regra não é o contrato temporário. Embora muitos administradores usem falsamente do contrato temporário para não fazer um concurso público. Então, o que o administrador faz? Ele vai lá, contrata por 6 meses uma determinada empresa para fazer uma coisa. Ela não quer fazer licitação, ela não quer concurso público, ela não quer nada. Aí ela vai lá e contrata por 6 meses. Acaba o contrato temporário, o que ela faz? Vai lá e renova o contrato temporário. E quando você vê aquela pessoa jurídica, aquela pessoa física, que está prestando serviço para a administração há anos, sem concurso público, sem licitação. Então, o contrato temporário, legalmente, ele é uma exceção. Deve ser um excepcional interesse público imediato, que não se possa prestar um concurso, não se possa fazer uma licitação, e aí se contrata temporariamente. Mas ele é uma grande exceção no nosso ordenamento jurídico, tá bom? E hipóteses previstas na Constituição Federal. Não tem como eu elencar para vocês aqui, gente, porque são inúmeras, esparsas na Constituição. Mas a Constituição prevê vários casos de pessoas que assumem funções sem ter passado por um concurso público para aquela função. Então, você tem, por exemplo, aí uma pessoa que é juiz e ela vai ser desembargador do Tribunal de Justiça. Ela não presta um novo concurso para ser desembargador, tá? Ela vai por outras vias. Ela será desembargador por outras vias. Essa é uma dentre vários casos que a Constituição Federal prevê como exceção ao concurso público. Mas são casos taxativos, porque, mais uma vez, o concurso público é aí uma regra. A gente tem ainda, gente, os agentes comunitários de saúde e agentes de combates a endemias. Justamente pensando na saúde pública, que é o bem maior do nosso estado, né, junto com a educação, que a Constituição prevê da seguinte forma, gente, ó. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né, poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias,
por meio de processo seletivo público, que não é o concurso, é o processo mais simples, tá? De acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Então, gente, você imagina, nós estamos com uma endemia aí, nós temos com um problema grande na cidade de dengue. A dengue está espalhada na cidade. Você imagina se você for abrir o edital de um concurso público para as pessoas prestarem concurso público para poderem atuar em combate a essa dengue. E aí esse edital vai ser publicado, aí essas pessoas vão passar, daí vai ter recurso, até chamar, todo mundo morreu de dengue já, né? Então, como a saúde é imediata, como a saúde é urgente, nesses casos de endemia, pode sim o SUS, o Sistema Único de Saúde, determinar um processo seletivo mais rápido, menos exigente que o concurso público, para que se possa combater esse problema na saúde pública aí. Aí é uma questão de segurança da população, né? Não é uma questão... aí a saúde se sobrepõe à necessidade do concurso, tá legal? Gente, quais são os requisitos do concurso público? Para uma exigência estar no concurso público, estar no seu edital de concurso público, onde ela tem que estar prevista? Em primeiro lugar, ela tem que estar prevista na lei de carreira, tá legal? Se você vai prestar um concurso para a Polícia Militar, a exigência do seu concurso deve estar na lei da Polícia Militar. Se você vai prestar um concurso para escrevente, a exigência do seu concurso tem que estar na lei que rege os escreventes, tá? Então, deve sempre estar na lei de carreira. Segundo, deve estar previsto no edital. Além de estar na lei de carreira, deve estar no edital do seu concurso. Todos vocês sabem que quando se abre um concurso, quando o poder público abre um concurso, ele solta aí um edital. O edital é o contrato do concurso, né? O edital é a lei do concurso. Ele vai prever tudo que aquele concurso necessita, quais são as condições para ingressar naquele concurso, quais são as matérias que caem no concurso, a data da prova. Então, no edital deve estar prevista essa exigência, assim como na lei de carreira. E a última delas é a compatibilidade com as atribuições do cargo. A gente já deu uma olhadinha nessa matéria em princípios, mas se você recordar, um cargo, para fazer uma exigência, deve ser compatível à exigência com o cargo. Então, se você vai ingressar numa penitenciária feminina, você vai trabalhar numa penitenciária feminina, pode-se sim exigir que as pessoas que prestem esse concurso sejam só mulheres, por ser compatível com o cargo. Se você vai prestar um concurso aí de policial militar, pode-se sim excluir os deficientes físicos, dependendo da deficiência, né? Uma deficiência que cause imobilidade, por exemplo. Porque aquela pessoa não vai conseguir exercer de forma correta, de forma satisfatória, ela não vai conseguir atuar como um bom policial militar. Agora, se é para atuar na administração da Polícia Militar como escrevente, sentado na cadeira, se é para atuar dentro da prefeitura, na secretaria da prefeitura, não existe um motivo para que se exclua determinado sexo ou determinada condição física. Então, deve ser compatível com o cargo. Deve-se olhar o cargo e ver essa exclusão que vai ferir o princípio da isonomia, ela é compatível com esse cargo? Ah, é compatível com o cargo. Está previsto na lei? Está previsto na lei. Está previsto no edital? Está previsto no edital. Ah, então tudo bem. Então nós não temos um problema. Agora, se não estiver previsto no edital, não estiver previsto na lei, ou mesmo que estiver previsto na lei e no edital, for incompatível com o cargo, daí não tem como. Eu tive um cliente que procurou meu escritório uma vez, que ele tinha o dedo mindinho do pé direito, ele tinha o dedo com um problema, o dedo dele era pela metade. O dedo mindinho do pé direito. E ele prestou um concurso para a Polícia Militar e ele passou em todas as fases, passou no teste físico, que era o mais importante para ele ter alcançado, né, se ele não tivesse conseguido passar, mas ele passou, ele fez a corrida, fez os abdominais, fez toda a parte do teste lá, e a hora que chegou na última parte, que era a parte psicológica, vamos dizer assim, né, que eles sempre usam essa parte para excluir as pessoas que eles não querem, excluíram esse meu cliente porque ele tinha o pé deficiente. Por óbvio, é uma deficiência totalmente compatível com o cargo, porque com um pedaço de mindinho a menos, ele podia correr atrás de bandida, ele podia pular muro, ele podia atirar, ele podia fazer o que ele quisesse. Tanto assim que ele passou na prova física. Só que excluíram ele por esse motivo. Nós entramos na justiça e nós conseguimos com que ele fosse nomeado para esse cargo aí, porque era incompatível. Mesmo estando no edital do concurso dele, era incompatível com o cargo. Tá legal?
Gente, prazo de validade. Por quanto tempo vale esse concurso que você passou? Ele vai valer por 2 anos, prorrogáveis uma única vez por igual período. Então, você passou no concurso, você tem 2 anos aí que o seu concurso é válido, que você pode ser chamado. E pode ser que o concurso prorrogue esse prazo uma vez por igual período, por mais 2 anos. Aí nós temos 2 mais 2, nós teremos 4 anos de validade. Então, se você não passou nesse concurso, você tem 2 anos para ser chamado, em determinados casos, 4 anos, se for prorrogável, tá bom? Passado esse tempo, o seu concurso, infelizmente, não tem mais validade. Eu sei que é injusto, a gente se revolta, que muitos concursos as pessoas passam, e aí passa 2, 4 anos e ninguém os chama, e a pessoa acaba tendo que prestar um outro concurso, mesmo que ela já estivesse contando com aquele cargo, passados 2 anos ou passados 4 anos depois, se houver essa prorrogação, você não tem mais direito ao cargo, é o prazo de validade do concurso aqui. Direito à nomeação, gente, o direito à nomeação é bem revoltante para quem presta concurso, porque uma pessoa que passa no concurso, não necessariamente ela tem o direito de ser nomeada. Não é só porque você passou que você será nomeado. Então, você, por exemplo, passou num concurso do Detran, faz de conta, tá? Você passou lá em 10º lugar, tinham 20 vagas, tá? Você não necessariamente vai ser chamado. Pode ser que o Detran não precise mais dessas pessoas. Pode ser que não tenha dinheiro para se remunerar esses agentes todos. E não necessariamente você vai ser chamado. Infelizmente, não é porque você passou no concurso que você vai ser nomeado. Pode ser, sim, que você passe no concurso e você não seja chamado pelo órgão público. É triste, a gente se revolta, mas essa é a realidade. A gente só tem algumas exceçõezinhas aqui que são as seguintes. Você não pode ser preterido por outro. Você não pode ser trocado por outro. Então, eu passei em 10º lugar, nomearam-se 11 pessoas e essas 11, uma delas não fui eu. Pera lá, não. Ou você não nomeia ninguém, ou você me nomeia, tá? Você não pode ser trocado por outra pessoa que não passou no concurso público, ou que passou num lugar mais distante do seu, tá bom? Então, se podem não te nomear, mas também não se nomeia ninguém. Se nomear alguém no seu lugar, você tem direito àquele cargo, tá? Outra exceção é se a administração contratar temporariamente ou designar funções no cargo que deveria ser preenchido pelos aprovados. Então, aquela história de você usar o cargo temporário para tapar buraco, né? Passaram 10 pessoas no concurso do Detran, no mesmo concurso. Não se chama essas pessoas, porque isso vai onerar os cofres públicos. Mas aí se contrata temporariamente 10 neguinhos para fazer o mesmo serviço que você ia fazer. Nananina. Como eu disse, ou não se põe ninguém no seu lugar, e aí não se chama nem você nem ninguém, ou coloca você. Chamou outra pessoa para exercer o seu cargo, a sua função temporariamente, tá errado. Você tem o direito, sim, de ser nomeado, tá bom? E o último caso é ser aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Se tinham 20 vagas e você foi aprovado em 10º lugar, você tem direito, porque essas 20 vagas existem, tá? Se o edital abriu 20 vagas, é porque tem 20 lugares vagos, bom? Agora, se tinha 20 vagas, você passou lá no lugar 45, não necessariamente você vai ser chamado. Pode ser que 20, 25 pessoas desistam de exercer aquele cargo, e aí a lista vá rodando e você seja chamado, mas você não tem esse direito, tá bom? É um direito, não é um direito adquirido, pode ser que esse direito venha com o rodar da lista, mas você não pode ter a certeza aí de que você vai ser nomeado, tá legal? Então, infelizmente, gente, o direito à nomeação não é certo, mesmo que você passou no concurso. Bom, supondo que você tenha passado no seu concurso, que é o que, se Deus quiser, vai acontecer daqui a pouquinho, você prestou o concurso, todas as regras do concurso eram compatíveis com o cargo, eram compatíveis com o edital, com a lei de carreira, não tinha nenhum problema no seu concurso, nenhuma exigência absurda. Aí você prestou o concurso, você passou no concurso, aí você foi nomeado para esse concurso. A partir do momento que você passou no concurso e foi nomeado, você ganha a famosa e a tão desejada estabilidade do funcionário público, tá? Funcionário público que entra na administração por meio de concurso, ele ganha a estabilidade aí. O que diz o artigo 41? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo
em virtude de concurso público. Então, durante os 3 primeiros anos, você ainda não tem essa estabilidade, mas passados os 3 anos de exercício, você ganha a tão sonhada estabilidade do funcionário público. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. O que quer dizer esse parágrafo, gente? A situação é a seguinte: as pessoas, depois que elas adquirem a estabilidade, a tendência, infelizmente, é de que elas relaxem. Elas não prestam o serviço como elas deveriam prestar mais, porque elas pensam, eu sou estável mesmo, ninguém vai me tirar daqui, tô pouco me lixando. Daí ela abre o Facebook na repartição, não recebe ninguém, trata mal todo mundo, faz a unha no horário que ela devia estar atendendo as pessoas, e ela larga o serviço para lá, porque ela tem certeza de que ela é estável e que ela não vai ter nenhum problema. Justamente por isso, o que prevê a Constituição? Ela vai trazer essas comissões de avaliação especial de desempenho, tá? Então, teoricamente, isso não acontece na prática, mas no seu concurso acontece, porque na teoria acontece. Teoricamente, para você adquirir essa estabilidade e também para você manter essa estabilidade ao longo do tempo, você deve passar por essa avaliação de desempenho. Deve ser avaliado se você está desempenhando bem o seu papel como funcionário público. Se você estiver desempenhando bem o seu papel, você é aprovado por essa comissão e você pode continuar exercendo o seu funcionalismo público. Caso você não seja aprovado, você será exonerado do seu cargo, tá bom? Então, existem, na teoria, essas comissões que vão ver se o funcionário público está sendo efetivo se ele está cumprindo com moralidade, com eficiência o seu cargo. Se ele não tiver, bal, tá? Pelo menos na teoria aqui. Então, após 3 anos, a gente adquire essa estabilidade e você só vai perder o cargo quando? Adquirida a estabilidade, em que casos, mesmo assim, você perde o seu cargo? Primeiro, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Por diversos motivos, tá, gente? Pode ser que você tenha sido processado por improbidade administrativa. Pode ser que você tenha sido processado por um crime contra a administração, tá? Tendo o crime ou o ilícito civil alguma conexão com o seu cargo público, o juiz, quando dá a sua sentença, ele manda você devolver o dinheiro, manda você cumprir a pena e também determina que se perca o cargo público. Então, o servidor estável, mesmo diante da estabilidade, se numa sentença judicial o juiz determinar que ele perca o cargo público, por quê? Porque o ato ilícito tem alguma relação com a função pública. Então, por exemplo, você é policial federal e você trabalha lá no setor de passaportes. Aí descobre-se que você está falsificando passaportes. É óbvio que, além da condenação, o juiz vai tirá-lo dessa função, né? Você não pode mais confiar a emissão de passaportes a uma pessoa que falsifica documentos, né? Então, você vai tirar essa pessoa desse cargo e aí, junto com a sentença judicial, tem que transitar em julgado, tá, gente? O que é o trânsito em julgado? Trânsito em julgado é um marco, porque a sentença, ela é recorrível. O juiz dá a sentença, você recorre para o tribunal. Aí o tribunal dá a decisão. Aí você vai lá e recorre para o Superior Tribunal de Justiça. Aí o Superior Tribunal de Justiça dá a decisão. Aí, em algum caso, se mexer com a Constituição, aquilo vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, só quando todos os recursos se exaurirem, não for possível mais nenhum recurso, a gente tem um marco que a gente chama de trânsito em julgado. Transitou em julgado significa que a sentença, que a decisão não pode mais ser modificada. Só perde o cargo público a pessoa que tem uma sentença transitada em julgado. Porque pode ser, sim, que você tenha sofrido uma injustiça. Então, o juiz manda você sair do seu cargo público, mas foi injusto. Aí você recorre e o tribunal vai arrumar esse problema. Então, você só perde o cargo público com o trânsito em julgado. Tem algumas exceções que cautelarmente pode se afastar o funcionário público, mas elas não são a regra, elas não vão cair aqui no direito administrativo no seu concurso. E são objetos de outras matérias, tá bom? Então, a regra é a sentença judicial transitada em julgado. Segundo caso, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. O primeiro caso é um processo judicial, é uma sentença do juiz ou do desembargador transitada em julgado. O segundo caso é um procedimento administrativo. Se o procedimento administrativo foi correto, observou o contraditório e ampla defesa, pode sim o funcionário, o servidor, perder o cargo dele, tá bom? É claro que a gente já viu que no Brasil a gente tem um sistema de jurisdição única, então qualquer decisão do administrativo pode ser revista pelo Poder Judiciário.
Mas após um procedimento administrativo íntegro, com contraditório e ampla defesa, você pode sim perder seu cargo. Terceiro caso, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Aqui é aquele caso que eu falei da tal das comissões de avaliação periódica. As comissões vão vir, vão analisar se você está desempenhando bem sua função e se você não estiver desempenhando bem a sua função, você vai perder o seu cargo público. Quarto caso, gente, é o caso mais complicadinho, é o caso de corte de gastos. Vocês têm que entender que a administração pública, ela tem diversos gastos. Ela tem gastos com seus funcionários, ela tem gastos com a saúde, com a educação, com a limpeza, com a segurança pública, ela tem N gastos, tá bom? E ela pode gastar uma determinada porcentagem somente com funcionários públicos. Com os seus efetivos, com as pessoas que trabalham para ela, elas têm um limite X. Não se pode ultrapassar esse limite X de gastos. Porque se você ultrapassar o limite de gastos com funcionários públicos, você está tirando da educação, você está tirando da saúde, você está tirando da segurança, tá bom? Se por um acaso a administração vê que o orçamento está estourado, ou seja, eu tinha um limite, vamos supor, de 10 mil, só para vocês terem uma ideia. Eu tinha um limite de 10 mil para gastar com funcionário aqui no meu município. E eu tô gastando 12. Pera lá. Você tem que cortar esses gastos. Porque você pode gastar até 10, tá bom? Então, isso chama-se corte de gastos. A Constituição, ela traz uma ordem de como se cortam esses gastos com o pessoal. E que diz o seguinte, ó. Se exceder o limite de despesa com pessoal, deve reduzir pelo menos 20% das despesas, com cargos em comissão e funções de confiança. Então, é a primeira coisa que você corta, segundo a Constituição Federal, são os cargos em comissão e as funções de confiança. Lembra que esses cargos são de livre nomeação e exoneração, que a pessoa que é nomeante confia no nomeado, vai lá e nomeia aquela pessoa para aquele cargo. Ela também pode exonerar a hora que ela quiser. Então, a primeira pessoa que deve ser cortada são as pessoas que exercem cargos em comissão e função de confiança. Tinha que gastar 10, gastou 12, vamos cortar. Corta 20% das despesas com função de confiança e cargo em comissão. Poxa, ainda não foi suficiente, ainda estamos gastando 11,5, é para gastar 10. O que a gente faz? A gente passa por servidores não estáveis. Lembra que a gente viu que alguns servidores da pessoa jurídica de direito privado, eles não são estáveis? Eles são servidores, mas não têm a estabilidade do servidor público. Então, corta os servidores não estáveis. Ainda não deu, ainda estamos gastando 10,5, temos que gastar 10. Aí a gente vai passar para extinção de cargo do servidor estável. A última pessoa que vai ser atingida é o servidor estável, mas se for necessário, ele será atingido e será cortado, tá bom? Aí sim a gente vai ter aí a despesa com 9,5, vamos supor, era para gastar 10, a gente conseguiu atingir os 9,5. Quando se extingue um cargo por corte de gastos, a palavra é exatamente essa, por isso que eu deixei bem grande aqui, ó, gente. Extingue seu cargo. Por quê? Porque senão, o que faz o administrador esperto? Ele vai falar, olha, eu não vou muito com a cara dessa Maria aí, mas essa Maria é estável, o que eu vou fazer? Já sei, vou cortar gastos. Olha, gente, tô gastando muito com o pessoal, vou cortar gastos, Maria, tchau, tá? Você é estável, mas não tô conseguindo pagar seu salário. Aí, o que ele faz? Vai lá e coloca o José no lugar da Maria. Não pode. Não pode porque ele vai voltar a esse gasto. Isso é usar de maracutaia, tá, gente? Então, não pode. Se você tira um servidor, porque esse servidor, porque os cofres públicos não conseguem pagar esse servidor, esse cargo é extinto. Não se põe mais ninguém no lugar, tá bom? Justamente para evitar essas fraudes. Então, sendo necessário, tira-se o servidor efetivo, o servidor estável do cargo dele, mas extingue-se o cargo, tá bom? Além de extinguir o cargo, ele vai receber uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Se ele trabalhou 10 anos, ele vai receber 10 meses de remuneração como indenização. Além da remuneração que lhe é devida, ele vai receber essa indenização extra correspondente ao número de anos que ele trabalhou, tá bom? Então, o servidor que tem estabilidade, ele é a última opção e o cargo dele deve ser extinto, tá legal? Gente, é vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Então, se você extinguiu o cargo, você não pode criar o mesmo cargo, ou pior,
um cargo diferente com as mesmas funções nos próximos 4 anos. Se foi necessária a extinção, que é a última das medidas, significa que você não pode arcar com aquele cargo, então aquele cargo não se recupera nos próximos 4 anos, tá bom? Que geralmente é o prazo aí que as pessoas ficam no poder, que os prefeitos, os governadores ficam no poder, exceto num caso de reeleição, né? Então o objetivo é que não se use essa previsão constitucional para fraudes aí. Então tem que extinguir o cargo e esse cargo permanece extinto pelos próximos 4 anos. Invalidada a demissão por sentença judicial e demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. O que é isso, gente? Você foi demitido pelo procedimento administrativo ou até mesmo por um procedimento judicial, tá? Aí socorre-se à próxima instância e descobre que essa demissão foi errada, foi injusta. Como o erro foi do poder público que o injustiçou o funcionário público, esse funcionário público tem direito a voltar para o cargo que ele estava, tá bom? Aí, mas eu já pus outra pessoa no lugar que ele estava. Não interessa. Redesigne essa outra pessoa, porque quem foi injustiçado deve ser compensado, ele deve voltar para o mesmo cargo. Se já tem uma pessoa ocupando o cargo dele, você pega essa pessoa e joga para outro lugar. Redesigna para outro lugar. Não tem nenhum lugar. Fica pagando o salário dela enquanto ela espera em casa. A culpa foi sua que demitiu sem a necessidade da demissão. Então, você que arque com as consequências. Foi demitido, a demissão foi anulada, volta para o cargo que estava. O fulano que ficou tomando o seu cargo, ele que vá para outro cargo sem direito a nenhuma indenização. Não tem outro cargo para pôr o fulano? Fique em casa recebendo salário. Mas ninguém pode ser prejudicado pelo erro do poder público, tá bom? Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Como o servidor é estável, gente, ele pode perder aquele cargo, mas ele não perde a condição de funcionário público estável. Então, ele vai para casa, porque o cargo dele não existe mais. Ele fica recebendo, não mesmo a mesma remuneração, mas uma remuneração proporcional, tá? E ele fica no aguardo, na casa dele, assistindo Sessão da Tarde, comendo pipoca, enquanto não encontra um novo cargo para ele trabalhar, tá bom? Encontrado uma nova função, ele vai ser redesignado para aquela função. Mas ele não pode ser prejudicado, tá bom? A próxima regra que a gente tem aqui é a regra da acumulação. Gente, um servidor público, ele não pode acumular cargos. Lembra que eu falei para vocês que os cofres públicos não podem pagar 2 vezes? O particular, sim. O particular tem um serviço de manhã, outro à tarde e ainda guarda noturno, né? Ele pode ter quanto serviço ele quiser, porque cada patrão paga ele de uma forma. Agora, os cofres públicos não podem pagar uma mesma pessoa 2 vezes. Então, mas ela tem 2 funções. Não pode. É uma regra. A regra é a não acumulação. Não se acumulam cargos públicos. Primeiro, pela remuneração e segundo, pelo bom desempenho do funcionário público. Se ele tiver 2 cargos, a probabilidade de que ele exerça um deles de forma não muito correta é maior, tá? Nós temos aqui, claro, como sempre, as exceções. Primeira exceção, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto a proibição de acumular estende-se a empregos e fundações e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direto ou indiretamente pelo poder público. Desculpa, gente, ficou uma partinha aqui que eu esqueci de falar. Antes das exceções, eu trouxe aqui esse inciso para vocês lembrarem que não é só a administração direta que não pode acumular, tá? Não é só a pessoa que trabalha na União, nos estados e nos municípios. Quem trabalha na administração indireta, nas autarquias, nas fundações, também não pode acumular, tá? Eu trouxe essa observaçãozinha para vocês aqui, antes da gente ver, de nós podemos observar as exceções. Agora sim, vamos lá ver as exceções. Exceção número 1, professor mais professor. Se você é professor na escola pública A, você também pode ser professor na escola pública B, ou na universidade A e na universidade B, independente. Pode sim o professor acumular 2 cargos, tá? Então, a primeira exceção à acumulação são 2 cargos de professor. Segunda exceção, 1 cargo de professor, mais um cargo técnico ou científico. Então, você exerce um cargo técnico, um cargo científico na administração
durante o dia e à noite você dá aula numa universidade pública. Não tem problema nenhum. Então, pode ser professor, mais professor, ou professor mais o cargo técnico ou científico. Terceiro caso, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Pode sim o funcionário público da saúde trabalhar no hospital A e no hospital B. Vocês repararam que a saúde sempre é uma prioridade na nossa Constituição. A saúde ela vai derrubar algumas regras, tá? Então, é proibida a acumulação, mas como a gente tem uma defasagem muito grande na área da saúde, e a saúde é prioridade nacional, pode sim a pessoa trabalhar em 2 cargos públicos da saúde. Como pode os professores? Observem sempre que a prioridade é o interesse da população. Mexeu com a educação, mexeu com a saúde, geralmente essas regras serão derrubadas. Nós temos inúmeras exceções na nossa Constituição que são atinentes à educação e à saúde. E essa é uma delas. Mexeu com a educação, mexeu com a saúde, pode acumular. Para que não faltem profissionais qualificados para cuidar da nossa saúde e da nossa educação. Hein? Aposentado, os mesmos casos. Você pode ser aposentado de 2 escolas, 2 universidades. Você pode ser aposentado do seu cargo técnico e científico e professor, ou de 2 cargos da saúde. Então, a aposentadoria ela vai se encaixar aí nos mesmos casos. Ou com mandado eletivo, você pode se aposentar num cargo público e ser eleito em outro cargo. Nesse caso, você terá a aposentadoria do que você já trabalhou e a remuneração do seu cargo eletivo, tá? Então, você pode sim, funcionário público aposentado, pode se eleger aí a vereadora, deputado, a prefeito, governador, não tem problema nenhum. É uma exceção também. Ou cargo em comissão. Pode ser que você seja um juiz aposentado e vai exercer um cargo em comissão aí assessorando um desembargador, um outro juiz, também não tem problema. Então, pode sim receber 2 vezes do cofre público se você for aposentado e acumular ou com cargo em comissão, ou com um mandado eletivo, ou nesses casos já previstos de atividade aqui. Mandato. Gente, o mandato é uma história complicada. As pessoas acham que elas podem ser funcionária pública, ficar recebendo dinheiro do governo, ser vereador, ficar recebendo dinheiro do vereador e acumular tudo, né? Não pode. Não pode, como a gente já falou, o cofre público não paga 2 vezes. Se você for eleito para qualquer cargo, você vai perder a sua remuneração. Você não pode acumular 2 cargos. Você não pode ser um médico do postinho tal e também ser governador do seu estado. Você não pode. Não pode. Ou um ou outro. Isso é regra porque as pessoas que exercem mandatos eletivos, elas têm que estar 100% focadas naquele trabalho delas. Então, não pode acumular. Se você for eleito para prefeito, deputado, vereador, não interessa. Você não pode acumular com seu cargo público, tá bom? Mais uma vez, a gente tem as exceções, como sempre. A primeira exceção é a exceção do prefeito, tá? O prefeito não acumula. Ele larga o cargo dele para ser prefeito, mas ele escolhe a remuneração, tá? Pode ser que você, como juiz, ganhe 20 mil e você, como prefeito, ganhe 5. Você não pode continuar exercendo esse cargo, tá? Você será prefeito e só prefeito. Mas você escolhe qual remuneração melhor lhe agrada. Claro, os 20 mil, né? Então, você escolhe, quando você é prefeito e funcionário público, você deixa de exercer o seu cargo de funcionário público, mas você pode escolher a remuneração que melhor lhe caiba. Se o seu cargo público tem uma remuneração menor que a remuneração do prefeito, você, por óbvio, vai escolher a remuneração do prefeito, tá? Com o vereador é outra hipótese. Como o vereador tem uma flexibilidade grande de horários, se for compatível o seu cargo público com o cargo de vereador, você pode sim exercer os 2 cargos, tá? É o único caso que se exerce o mandado eletivo e exerce também a função pública. Pode exercer se for compatível, se não atrapalhar a sua atuação como vereador. Então, é muito comum serem vereadores vários professores de escola pública. É muito comum, professor fulano de tal, vereador. Então, pode sim, se for compatível, vamos supor, ele é vereador durante o dia e dá aulas à noite, não tem problema, tá? Pode ser compatível. Se não for compatível, não bater os horários, aí vai para a regra do prefeito. Ele escolhe qual remuneração melhor lhe cai. Se é a remuneração do funcionário público, que ele já era, ou se é a remuneração do vereador, no caso. Gente, com isso a gente encerra o nosso assunto sobre agentes públicos. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Até uma próxima aula e bons estudos.